sejam bem-vindos na câmera. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um gênero textual muito especial, que alguns aí já tiveram o palpite de onde é esse gênero, de acordo com o meu chapéu, tá certo? Mas antes disso, nós vamos, antes de falar desse gênero textual, nós vamos ver aqui, ó, alguns vídeos que falam um pouquinho a respeito de... O certo seria a gente fazer algumas brincadeiras nesse momento. Só que são brincadeiras antigas. Não tem como a gente fazer essas brincadeiras antigas, porque, pessoal, como que eu vou brincar com vocês, cada um na sua casa, se as brincadeiras antigas... Se as brincadeiras antigas, se elas são brincadeiras sociais, brincadeiras em grupo, né? Então, a gente vai ver aqui algumas. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Enquanto a gente está vendo aqui. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Tá. Meus amores, o que vocês vão prestar atenção? Vocês vão prestar atenção se por acaso quais dessas brincadeiras vocês conhecem e qual vocês já brincaram, tá bom? E aí vocês me falam. E também das cantigas de roda. Então presta atenção para ver se você já conhece, se você não conhece, que eu vou aguardar aqui enquanto você vê aí. Rema, 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 ai. Rema, 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 ai, ai, ai. Rema, 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 ai. Deixa ela virar, foi por causa da Sandra que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sandra do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar, foi por causa da Juliana que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo grita, ó maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, pro seu casamento. Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo grita, maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento. Sapo jururu. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem cascadura. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem cascadura. Ho, 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 ela tem cascadura. A barata diz que tem uma cama de marfim. É mentira da barata, ela tem de capim. Ha, 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 ho, 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 ela tem de capim. Ha, 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 ho, 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 ela tem de capim. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem um pé peludo. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem um pé peludo. Ela tem um pé peludo. A barata diz que tem o cabelo cacheado. É mentira da barata, ela tem coco rapato. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem coco rapato. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem coco rapato.
Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs a chorar. Palma, 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 roda, 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 caranguejo peixe é. Palma, 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 roda, 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 caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora, ora, ora roda, 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 caranguejo peixe é. Não é peixe, não é peixe. Não é peixe, não é peixe. Não é peixe, não é peixe. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. Como poderei viver? Como poderei viver? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. De Jó jogavam caxangá. Galinha pitadinha. Põe, deixa ficar. Tadinha. Bora ver! Guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Vocês conhecem muitas dessas brincadeiras? Oxi, Sim. perdi a conta. Quase a metade. Mas eu tava contando e... Até todas, né? Que legal, né? E ali eles perguntaram assim, ficou com saudades de brincar? A gente faz tempo que não brinca, né? Porque todo mundo isolado, né? Brincar assim, de roda, com os colegas.
E realmente, né, dá saudade, não dá? Dá, é bem divertido. Se hoje a gente estivesse lá na escola, a gente ia brincar de algumas dessas brincadeiras aí nessa aula, né? Mas, como a gente não está, é só mesmo para relembrar e ficar com vontade para quando a gente pudesse encontrar. Nós vamos estudar um gênero textual muito importante. Nós estávamos estudando na semana passada ditados populares, não foi? Nas outras 2 semanas nós estudamos ditados populares. E nós estamos, então, num tipo de literatura que é uma literatura popular. Então, a literatura de cordel, ela também entra neste aspecto de uma literatura popular. Eu tenho aqui um outro exemplo de uma literatura de cordel. A gente estava aqui pensando, né? A gente estava aqui vendo a respeito das... nós estávamos vendo a respeito das brincadeiras e das músicas de rodas. Então, também aspecto da cultura popular de um povo, né? É da cultura popular. Então, veja, agora nós vamos entrar no nosso conteúdo propriamente dito. Então, nós estávamos vendo as rodas e as cantigas e essas brincadeiras, elas são populares. Como que elas passam de uma geração para outra? Como que elas passam de uma geração para outra? Oi? Por favor, deixa o chat quieto, tá bom? O chat. Como que passa de uma geração para outra? Brincar de amarelinha, passar... Os pais que brincaram ensinam os filhos a brincar. Isso, passa de uma geração a outra de uma maneira popular, de uma maneira oral, não é? Então, esse é um aspecto muito importante. Vocês acham que essas brincadeiras, elas também têm aspectos culturais? Ou seja, são brincadeiras próprias relacionadas ao modo como a gente vê as coisas, a nossa cultura? Sim. Com certeza, né? E as músicas também, elas são músicas populares que a gente nem sabe mais de onde surgiu e geração após geração vai passando, né? Que nem Escravos de Jó. É uma musiquinha e uma brincadeira bem antiga, né? E vocês sabem brincar de Escravos de Jó? É muito legal, né? Eu gosto. Às vezes precisa de um pouco de coordenação motora para conseguir brincar. E eu quero mostrar para vocês agora, nesse aspecto de brinquedo e tudo, eu quero mostrar para vocês um exemplo de um cordel também. Eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar. Vocês estão vendo a tela? Sim. 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 No baú da minha casa, escutei um burburinho. Parecia uma conversa, fui chegando de mansinho e encostei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Então, abri uma brecha para poder descobrir o que estava acontecendo, para ver além de ouvir, e pensei comigo mesma, o baú eu vou abrir. Qual não foi minha surpresa quando vi a discussão entre um monte de brinquedos da maior agitação. Uns gritavam, outros riam, era grande a confusão. Logo vi Mané Gostinho Tá travando muito. fazendo uma estripulia, dizendo, sou acrobata. Muita gente me aplaudia, posso até virar atleta. E alguém gritou, mas Bia. Depois veio o peão. Disse, sou equilibrista, rodo, rodo e nunca caio. Sou melhor e não insista, desta caixa de brinquedos eu sou verdadeiro artista. A peteca remendou, eu sou bem mais divertida. Pulo de uma mão pra outra, tenho penas coloridas. Nunca canso de brincar, minha fama é merecida. Depois veio o ioiô, com a fala repartida. Subia dizendo coisa, completava na descida. Eu que nunca tinha visto uma coisa parecida. Pois comigo, a criançada tem que ter habilidade. Sou brinquedo que de todos é o que tem mais qualidade. Pra brincar, basta treinar, não importando a idade. O rói-rói já se ruiu pra falar desaforado. E então soltou o verbo de um jeito mal criado. Eu sou quase um instrumento, o meu jogo é musicado. E por fim, o catavento, com frases assobiadas. A beleza que eu tenho nunca vai ser comparada. A criança que me sopra fica logo deslumbrada. Então,
tive que intervir e dar minha opinião. Ei, vocês, estão me ouvindo? Eu falo de coração. Todos são muito queridos. Prestem muita atenção. Não há como comparar. Cada um tem o seu dom. Não existe essa coisa de um ruim e outro bom. Acho que eles entenderam e abaixaram logo o tom. Começaram a sorrir e disseram obrigado. E eu fiquei ali brincando com o baú encantado, como se naquele instante o tempo houvesse parado. Esse é o cordel, a bagunça dos brinquedos. Você tá muito difícil de escutar, tá travando muito. Tia, você tá muito... Gostei, mas tem um quadrado cortado na minha imagem. É por causa da internet, por isso que é bom também deixar no mudo, né, para ajudar. Turma, esse daí é um texto de cordel que ela estava interpretando, né? Ela não estava lendo, ela estava interpretando. Então, esse é um texto de cordel. Nesse texto de cordel, o que vocês observaram na maneira como ela falou? Vocês observaram alguma coisa? Oi. Mas é porque tem um quadrado gigantesco na minha tela, não deixa eu ver basicamente nada do que você tá É compartilhando. verdade. É verdade. Não dava pra ver. Apareceu um quadrado preto na tela, no meio da tela. É, o meu também apareceu. Preto e cinza, no caso, né? No meu também. Eu acho que foi de todo mundo. Um pouco, O né? meu também. Deu para ouvir um pouco? Bom, pra mim eu não estudei quase nada, mas deu pra ver algumas palavras. Pra mim ficou perfeitamente o som bom. Só ficou um negócio na frente e na cara dela, mas dava pra ver tudo e tava normal pra mim. Ah, que bom. Então, vamos lá. Esse era o cordel da bagunça dos brinquedos. Um cordel que ela estava... o que vocês entenderam desse cordel? Deu para entender alguma mensagem? Liz, você entendeu alguma mensagem? Mais ou menos. Eu, tia? Você entendeu? Uhum, alguma mensagem? O que você entendeu do que ela falou? Sim, entendi que ela tá falando dos... entendi mais ou menos. Estava falando dos brinquedos, né? Esses De brinquedos, antigamente. eles Pra estavam dizer que... competindo entre Ô, tia, si. eu entendi. Tia, Oi. tia, Oi. a literatura cordel é que, tipo, animais, objetos falam? Peraí, vamos só ver. Tem outros gêneros textuais que utilizam esse recurso também, como, por exemplo, a fábula e o conto. Então, essa questão, ela não é a principal característica da literatura de cordel. Nesse texto, o autor estava aí mostrando que os brinquedos queriam ser um melhor que o outro, um dizer que era melhor que o outro. E aí, no fim, ela dá o recado, né? Olha, não tem nenhum melhor que o outro, todos têm o seu lugar e o seu valor. Essa é uma mensagem que serve para todos nós, né? Não tem uma pessoa que seja melhor do que a outra, mais valiosa do que a outra. Todos têm o mesmo valor. E cada um tem os seus talentos e as suas qualidades, tá bom? Então, vamos lá. Turma, a literatura de cordel, ela surgiu aonde? Ela surgiu em Portugal com os trovadores. Trovadores eram aqueles, uma espécie de poetas que eles cantavam a sua poesia. Por que eles cantavam poemas? Porque não havia impressão e a maior parte da população não sabia ler. Então, eles cantavam as suas composições para que pudessem ser popularizadas. E aí, com a criação dos métodos de impressão, o que aconteceu já no século XVI? Começou a ter uma distribuição grande de palavra impressa, que até então era apenas cantada. Assim, o cordel nasceu e se popularizou por meio da exposição de papéis. Pedro, deixa no mudo, tá bom? A tia já tinha colocado no mudo, você tirou e tá batendo, acaba atrapalhando aqui o som dos outros. Assim, o cordel nasceu popularizando-se por meio da exposição de papéis pendurados em cordas. Então, essa imagem aqui, tá vendo? Da cordinha com um monte de papel pendurado? É por isso que chama cordel, porque em Portugal esses varais chamam cordéis. Então, aí por isso que chama cordel esses textos, porque eles eram feitos em folhetos e pendurados. Pode ver aqui no fundo dessa imagem do slide, também tem vários cordéis pendurados no varal. Muito bem, como que essa literatura de cordel chegou no Brasil? Pessoal, a literatura de cordel chegou no Brasil com a colonização dos portugueses. Foram eles que trouxeram para cá no século XVIII. E esse tipo de texto, ele auxilia e mantém vivo o imaginário popular e folclórico.
a cultura popular de um local. E ele é bem mais presente no norte e no nordeste brasileiro. Por isso que hoje eu estou aqui com o chapéu nordestino, porque ele é muito presente no nordeste brasileiro e característico dessa região. Os cordéis, até hoje, eles são muito importantes para a preservação dos costumes regionalistas e pelo incentivo à leitura, ajudando a diminuição do analfabetismo nesses locais. É uma cultura essencialmente oral, por isso que tem tantas rimas e tanto ritmo, porque o cordel, ele nasceu de maneira oral e depois ele passou a ser escrito. Lembra que lá na Europa, ninguém sabia ler, então a palavra era cantada? E aí depois começou a escrever, então ele é muito musical. É chamar de quê, tia? O cordel? O cordel? O cordel, ele era... não, é chamado de cordel mesmo, literatura de cordel. Eles são poemas, né, escritos em forma de poemas e são cantados. Muitas vezes são cantados. No Brasil, essa literatura ela se tornou mais forte no século XIX, entre 1930 e 1960, e alguns escritores famosos brasileiros, que é bom vocês conhecerem, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa, que são muito famosos, eles utilizaram o cordel em alguns dos seus livros, em alguns dos seus textos impressos e publicados, tornando ainda mais popular. Qual que é a função social do cordel? Lê para mim, por favor, Joab, a função social do cordel. Mamãe, sua principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Oposta? Oposta à literatura tradicional, impresa nos livros. A literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sim, é uma tradição literária regional. Então, os textos dos cordéis, eles vão expressar, turma, informações que são próprias de cada região onde eles são cantados, onde eles são escritos. Então, traz bastante essa identidade regional local de onde eles estão sendo produzidos. É um tipo de literatura tradicional. Vamos lá, a literatura de cordel, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos pendurados num cordão. E eles falam do acontecido, ou seja, fatos que aconteceram, de amor, de luta, de mistério, de fé e do desassistido. O desassistido aqui é no sentido de aquele que é menos prevalecido no ambiente social. Então, aqueles que estão marginalizados por algum motivo. Então, ou que não tem alguns recursos, como comida, moradia, etc., ou aqueles que são, que não têm, né, aí uma expressão, não podem se expressar. Então, o desassistido é nesse sentido, daquele que está à margem aí da sociedade. E a literatura de cordel, ela traz essas informações. Quais são as características de uma literatura de cordel? A linguagem, ela é coloquial. O que é linguagem coloquial? Quem sabe falar? Informal? Isso, ela é informal. E o que é uma linguagem informal? É uma linguagem... Informar, que não é Tia, posso falar? Tia, posso falar? Pode. É uma linguagem que a gente fala com... A gente fala com a gente, tipo a gente tá falando com você. Isso, é uma linguagem mais natural que a gente utiliza na comunicação entre uns e outros, né? Quem está riscando a tela, sim, pode deixar sem riscar, tá bom? Fala, Luiz. A linguagem informal é tipo uma linguagem que você fala normalmente. Isso, no dia a dia, né? E que não tem formalidade, não tem aquela necessidade de você chamar de excelentíssimo, não é isso que nós vimos lá no gênero carta sobre a linguagem informal? Então, muito bem. Turma, também aparece no cordel o uso do humor, ironia, sarcasmo, temas diversos como folclore brasileiro, religiosos, políticos, fatos históricos, realidade social. E o que tem de muito característico no cordel é a presença de rimas, métrica e oralidade. Oralidade, ou seja, ele é bem próprio para falar, para conversar, para expressar através da voz. Rimas, nós já sabemos o que é rimas. E a métrica é as regras pelas quais eles são escritos.
Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês sobre isso. Agora eu quero mostrar uma coisa bem legal. Nós fizemos a xilografia, não fizemos? Vocês se lembram? Isso. o quê? A xilografia em artes. Isso. E olha só, o cordel, ele tem uma característica bem interessante, que os folhetos de cordel são todos estampados através da xilogravura, que foi aquilo que nós fizemos também já. Então, olha que bacana, vocês já fizeram, já sabem como que é a técnica. Eles usam, às vezes, assim, Não ó, sei. a gente usou isopor, mas eles usam madeira, eles entalham o desenho na madeira, passa tinta na parte que fica mais alta e põe no papel. E aí vai carimbando vários papéis com aquele mesmo desenho. É bacana, não é? Então, vocês já conhecem essa técnica. Bom, a estrutura tem a ver da maneira como ele é escrito, tá certo? E essa estrutura, ela é bem organizada no cordel. Ele é escrito em forma de poema, com versos, que nós já sabemos. Poema vamos dizer assim, não é escrito em parágrafos, como o texto em prosa que nós estamos habituados. O poema ele é escrito em versos. E o cordel, ele é dividido ele pode ser uma cestilha. O que é uma cestilha? Ele compreende uma estrofe de 6 versos. E cada 6 versos de até 7 sílabas. Então, ou seja, as palavras têm até 7 sílabas. A 10ª é uma rima que pode ter entre o primeiro, o segundo, o quarto, o sexto e o 10º verso. A quadra trata-se de uma estrofe de 4 versos que tem 7 sílabas. Ou seja, a estrofe toda tem 7 sílabas. Cestilhas tratam-se de estrofes de 7 versos de 7 sílabas. Já imaginou como vocês acham que é fácil escrever com esse formato? Respeitando esse formato? Vocês acham que é fácil? Acho que não. Não é fácil, Acho que não. né? Então, a gente vai agora lá para o livro, para a gente poder ler no livro como que eles organizaram. Então, vamos lá. Página 24 do livro, tá bom? Já tô. Isso. Então, nós vamos ler esse cordel, Brinquedos Populares. E aí, a gente vai observar essa característica. Ele tem quantos versos cada estrofe? Fala para a tia. Cada estrofe tem quantos versos? 6. 6 versos. E cada verso tem quantas sílabas? Conta aí. Sílabas? É. Cada verso ou cada palavra? Cada verso. Juntando todas as palavras? Todas as sílabas das palavras? Isso. Oi? 21? Não, cada verso, não é a estrofe, é o verso. Olha lá, todas as crianças gostam, todas, 2 sílabas, as, 3 sílabas, crianças gostam. Então, nós vimos o quê? 8 sílabas, né? 7 sílabas, eu vou contar aquele A. Todos os versos vão ter 7 sílabas. E página 24, Isabelle, todos os versos vão ter 7 sílabas, além das rimas. Então, olha só que bacana. É um trabalho, é um texto popular, mas que envolve grande trabalho. Então, nós vamos começar a ler. Ah lá, todas as crianças, eu quero que vocês acompanhem, tá bom? Que vocês escutem e depois vocês vão ler também. Todas as crianças gostam de um brinquedo ganhar, sozinha ou acompanhada de alguém para poder brincar. Brincando se desenvolvem, não veem o tempo passar. Mas antes de fabricarem esses brinquedos que a gente compra quando vai à loja, para dar a alguém de presente, existiam outros brinquedos usados antigamente. Eram os brinquedos feitos pelas mãos de um artesão, que usava materiais para sua construção, sucata de todo tipo, lata, papel, papelão. Usava também madeira, barbante, resto de mola, paninho, corda e cortiça. Para juntar, usava cola, carretel de linha usada ou qualquer coisa que embola. Os carrinhos eram feitos a partir da lata usada, nas embalagens de óleo ou de doce de goiabada.
Depois de esticar a lata, a estrutura era montada. Ficavam bem coloridos. Toda criança gostava de brincar com aquele carro. Com um barbante puxava na pracinha ou na calçada. O carrinho arrastava. O peão é um brinquedo que vive a rodopiar, enrolado num cordão, depois de desenrolar. Quando puxa no impulso, gira, gira até parar. Quando ainda está rodando, bem seguro lá no chão, se quiser, dá para deixá-lo rodar na palma da mão. Abra os dedos com cuidado bem embaixo do peão. Com retalhos de tecidos se faziam as bonecas e com linha o cabelo para não ficarem carecas. Só depois eram bordadas as carinhas de sapecas. Também dava para fazer bonecas de papelão. Decalcava o seu contorno, recortava e só então desenhava os detalhes, boca, olho, pé e mão. Para brincar com bambolê, precisa equilibrar. Quando roda na cintura, para ele não parar. Quando você se remexe, faz o bambolê girar. Tem rima nesse texto? Se não tem. Sim. Tricoxa de rima. Sim, tem Não sei nem como é que eu posso conseguir fazer isso. Tem ritmo nesse texto? Sim, muito. Que legal. Que tem ritmo. Viu que bacana esse cordel? Viu como não é fácil, embora seja uma arte popular, um texto popular, não é fácil escrever um cordel, gente. É preciso de muito preparo e de muita criatividade também, né? Muito bem. Vamos lá, cada um... Precisa mesmo. Precisa mesmo de muita criatividade. Com certeza. Pessoal, nós vamos então, após a leitura do texto da página 24 e 25, nós vamos responder o Trocando Ideias lá no caderno de vocês, com o cabeçalho bem direitinho, e dar continuidade até a página 28, que são as perguntas de compreensão do texto, tá certo? E aí, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Obrigado pela atenção e até a próxima.